rola para você ter consciência. Então, a nossa live de hoje é você sai dessas coisas fora de você. Estou escutando, você está falando, dentro de você, você vai tentar elaborar como que uma consciência pessoal entra dentro de você, entra dentro de um ser humano. Então, a gente vai tentar extrapolar um pouquinho para ver se você sedimenta e você entende como a consciência aparece no ser humano. Claro, o ideal é você voltar no passado e para o futuro, aquela coisa 1000 anos atrás e tal, como que a consciência chegou em cada ser humano, você entende? Em cada local, em cada povoado, em cada país. Então, como essa consciência chegou nesses locais, nessa pessoa individual lá. Ou, se você tivesse vivido há 1000 anos atrás, qual era a tua consciência? Se você estivesse vivendo em outro país, em outra cultura, qual é a tua consciência? Isso é muito importante. Eu acho que eu tenho essa pergunta desde antes de 10 anos de idade. Mas e se eu tivesse nascido em outro lugar? E se eu fosse mulher e nascido em outro lugar? O que teria de igual do que eu sou hoje? O que seria semelhante? O que seria diferente do que eu sou hoje? Olha que interessante. Você, de outro sexo, em outro lugar. Que consciência você teria igual ao que você está hoje? Se você está num país cristão, fosse num país budista, ou um país ou num lugar antigo, mesmo nas Américas, que adorava Pachamama, por exemplo, aquelas religiões antes de 1500 aqui, Pachamama é um dos nomes que tem, ou Mama, Pachamama, tem um monte de nome. Como seria a tua consciência? Essa é a pergunta, tá? Para isso, nós vamos tentar fazer uma coisa que eu vou chamar de animismo. Animismo. Eu vou pegar você, quer dizer, você vai se pegar, e vai ser o seguinte: vamos tentar fazer com que uma ideia qualquer, sobre religião, sobre não religião, sobre política, sobre comida, uma ideia. Então, uma ideia qualquer. Vamos pensar que uma ideia é um espírito. Ok, a ideia é um espírito. Mas vamos se colocar você sendo a ideia. Você sendo esse espírito. Por que eu estou falando isso? Para a gente entender como que a ideia entra dentro do cérebro humano. Então, vamos colocar nossa referência na própria ideia. Eu sou a ideia. Essa ideia pode ter existido há 1000 anos atrás, pode existir 1000 anos na frente. Eu sou só uma ideia, um espírito. Sempre falei para vocês que espírito é uma ideia, tá? E agora está na hora de praticar. Você, o espírito, essa ideia. Essa ideia de como fritar um ovo, essa ideia do que é a parte divina, essa ideia do que é homem, o que é mulher, uma ideia, não importa o que seja, uma ideia. Também, você tem que saber o seguinte: toda vez para a expressão de algo, para a existência de qualquer coisa, é necessário um volume. Sem a existência de um espaço, de um volume, você não vai perceber. Então, sempre tem que ter um volume. Ah, mas e se for energia? Volume. Sempre tendo volume. Então, quando você tem nós estamos falando de ideia. A própria ideia, ela tem que estar num volume, numa pintura, numa escrita, num risco, num rabisco, na cabeça de alguém. Eu preciso de um volume, eu preciso de algo para a ideia estar dentro. Esse espírito vai navegar, vai existir em cima de algo que ele é concreto no sentido de ele existe ali, pode ser até uma energia, tá? Mas existe ali. Então você precisa de um volume para essa ideia aparecer. Quando eu penso no mundo inteiro, no universo inteiro, eu sempre falo para vocês o seguinte: nós somos a expressão do universo inteiro. Eu sei que isso é difícil para muitas pessoas, porque muitas pessoas acham que o universo inteiro foi construído para ela vir do além e aparecer aqui. Ela chega no planeta Terra e fala assim: esses seres foi criado para o meu bem-estar. Não é, tá? Nós estamos dentro desse universo. Nós somos dentro do planeta, a gente faz parte do planeta, nós estamos nesse todo. Então, uma ideia que ela vai entrar dentro de uma pessoa, ela tem que ver essa pessoa nesse todo. Tudo que envolve a pessoa, tudo que está dentro da pessoa, faz parte desse universo. E toda vez que que essa pessoa vai expor uma ideia, ela expõe aquilo que também está representado no corpo dela, por dentro e por fora. Então, onde a percepção dela consegue alcançar, os sentidos conseguem alcançar. E é difícil isso, porque a gente quer um padrão, uma linha de ideias,
E não é isso que ocorre na natureza. Tá bom. Aí o Jackson, sempre quando vai falar para vocês, começa a recortar. Tem um volume que é todo o universo, e eu vou lá e recorto. Olha, é pedra, olha, é tesoura, olha. Todo recorte é só para explicar. Todo recorte, ele é uma fake, ele é falso, porque ele usa para explicar, mas quando você recorta, você perde o todo. Eu mandei para vocês assistirem um vídeo sobre pensamento complexo, tá? Interessantíssimo. Você tem aquele, ele falou até um risquinho, outro risquinho, outro risquinho, dois risquinhos já parece dois olhos, um risquinho parece um nariz, tá? Mas parece porque depende dos outros que estão em volta. Porque a interpretação de algo depende de todo que está em volta dela. Sempre é assim. Sempre é assim. Quando você interpreta uma informação, essa informação depende de tudo que está em volta dela. Depende da comida, da bebida, do cheiro, do tempo, da tua idade, da tua forma, das tuas vontades. A interpretação vai depender do todo em volta dela. Porque não é separada. Tá? Então é importante isso. Quando você cria o recorte do universo, tem o universo. Vamos falar sobre o planeta Terra. Opa, calma aí. O universo é uma coisa inteira. O planeta Terra é um recorte. Você já perdeu o dado. O recorte sempre é uma perda de dado. Vamos falar do universo inteiro. Existe tempo no universo inteiro? Não, porque o universo inteiro não se move em relação a nada. E o tempo é uma relação de medidas, de espaços em movimento. Não tem tempo. Ah, mas a gente recortou planeta Terra e o Sol em volta do planeta Terra. Opa, tem dia, tem noite, tem tempo, agora tem tempo. Dentro desses recortes também o tempo das pessoas e o valorizar o tempo. E o próprio dinheiro que compra tempo. Entende? Como o tempo tem um fundamento muito forte no dinheiro. Claro, a distorção econômica fez que o tempo de alguns não vale nada e o tempo dos outros vale muito. Os segundos dos outros vale muito. Mas isso é distorção do capitalismo. Tempo é isso, tá? O teu tempo de vida vale o mesmo que o tempo de vida do outro vale. Na prática, isso não está, desbalanceou tudo, tá? Desbalanceou tudo. Mas é bom você saber disso, tá? Então, vamos lá. Ideias ancestrais. Muito antiga. Pega uma ideia que você tem agora, você não vai falar para mim. Uma ideia que você tem agora. Se você fosse de outro sexo, se você é homem, mulher. Se você era mulher, passou a ser homem. 1000 anos atrás, ela existiria? Normalmente não, tá? A ideia, ela é contextualizada no indivíduo ao longo do tempo. E é importante você saber bem que ideia você está tendo, se essa ideia é ancestral ou não. E uma coisa fundamental, se você voltar assim, milênios de anos atrás, lá na Era Glacial, manja, vai estar lá na Era Glacial, você tem um povoado, um povoadinho, mais ou menos, e você tem um líderzinho que está querendo ganhar mais dinheiro, a tal da lucratividade incondicional, ganhar com tudo, né? E esse líder, ele está falando, não, eu quero capitalizar, eu quero dinheiro, tal, e ele não consegue olhar muito longe. As pessoas vão trabalhando e vão colhendo, ou vão buscando alguma coisa para ele, mas vão longe e ele não alcança com o olhar. Ele dorme, ele coloca pessoas para trabalhar à noite também. Então, o que eu preciso, esse líder precisa é que eu posso criar de medo nesses indivíduos para ele continuar fazendo aquilo que eu quero que faça. Aqui começou a criar religião, tá? A religião começou a nascer. Então eu pego esse líder que quer ganhar dinheiro, que ele acredita realmente no lucro incondicional, tá? Eu quero ganhar sempre, dia e noite, eu acredito nisso. Eu vou controlar líderes religiosos. Os líderes que têm maior rebanho, né? Vai que, né? O líder religioso, não importa a religião, tá? No Brasil, os maiores rebanhos são cristãos. Rebanhos são pessoas que seguem um líder religioso, o pastor, alguém, ou um livro sagrado e falam, isso é verdade. Isso chama rebanho. Quem segue um livro, achando que aquele livro é verdade, faz parte de um rebanho que segue um livro sagrado. Alcorão, Bíblia, tem mais ou menos uns 20 livros sagrados muito importantes que, com todo respeito, as pessoas seguem esses livros. Mas são livros que têm o controle de alguns líderes para controlar massas.
no final de hoje, eu vou falar dessa live de hoje, eu vou falar uma coisa que ocorreu, foi desagradável, mas foi que ocorreu com um desses líderes, com o guru e comigo, tá? Deu uma desavença, eu acho que eu errei, inclusive, né? E nessa desavença teve um certo conflito por causa disso. Os líderes religiosos, eles usam termos e conceitos e controlam termos e conceitos. Lembra que eu falei para vocês da doutrina da libertação? Quando o rico faz um crime muito grande, desvia 10, 15, 20 bilhões de reais para um lado e para o outro, o juiz, quando vai julgar, coloca a doutrina da libertação. Interpreta diferente essa lei e aquela lei, e esse ricaço não vai preso. A doutrina da libertação funciona bem no Brasil. É uma coisa impressionante. Dificilmente você vai ver um rico na cadeia. Dificilmente. Tá? Vamos lá. Quando você pensa que um líder que quer controlar uma região todinha de pessoas, ele controlou líder religioso pagando ou ameaçando o líder religioso para controlar uma massa de pessoas seguidoras, você está na consciência pessoal. Você fala, opa, calma aí. Essa ideia que eu tenho é uma ideia minha ou um líder passou para mim? Ah, boa pergunta. Boa pergunta. As ideias tuas, você teve perto de 5, 6 anos de idade. E depois teve um processo de colocar uma ideia, repetir. Então, se eu chegar para você e falar assim, Jackson, você sabe, você poderia definir uma religiosidade de alguém só sabendo o que repetiu na cabeça dela? Claro, claro. Se uma pessoa repete mais de 1 milhão de vezes Buda, deve ser budista. Se uma pessoa repete mais de 1 milhão de vezes Cristo ou Bíblia, deve ser cristão. Repete, fica. Sim, mas isso não tem nada a ver com a verdade? Não, tem a ver com a repetição. Aí todo dia repete em oração, repete na igreja, repete em oração ou meditação, ou em outros rituais, repete, fica, achando que é verdade. Isso é normal. Nosso cérebro, aquilo que repete, ele acha que é a normalidade, que esse é o certo, que essa é a verdade. Isso vai causando em você uma coisa que é muito interessante. Quando você tem um monte de causa e efeito, uma causa, tem a causa, dá um efeito. Esse efeito dá outra causa, causa e efeito, causa. Tem uma coisa, um lastreamento de causa e efeito tão grande na sociedade, que depois você não consegue olhar com simplicidade que o teu líder religioso, quando está indicando para votar nesse ou naquele candidato, está sendo controlado pelo lucro incondicional de quem controla o líder religioso. E aí você perdeu a consciência, porque você passou a ser seguidor. Seguidor não tem consciência pessoal. Não tem consciência pessoal quem é seguidor. Você tem que ser livre. Você tem que ter liberdade de expressão e ser livre. E pode, sim, frequentar essa igreja, aquela igreja e tal, e isso vai ajudar muito você. Independente da igreja, vai ajudar muito. Mas a partir do momento de você ter a fé cega, acabou a consciência pessoal. Você virou uma massa e vai votar no que o líder achar que você deve votar. Então você faz parte do rebanho. Tá? Não há um processo cognitivo apurado para saber isso. Tá? Então, ao longo de tantas eras passadas, teve algum momento, as nossas eras passadas, teve um momento de democracia e teve de igualdade, tá? Igualdade entre as pessoas. Teve. Alguns povos, há milênios de anos atrás, teve uma democracia melhor que a nossa e teve um sistema igualitário. As nossas histórias falam que nunca teve. A gente veio do caçador-coletor e foi para a era agrícola e depois para as cidades-estados e depois agora para esse sistema capitalista. Isso é mentira, mentira mesmo, tá? O sistema se intercalava entre cidade-estado e caçador-coletor e agrícola, e teve democracia e teve sistema igualitários no passado, sim. Cidades de paz, sim. Mas, normalmente, nesses lugares, corrupção. Corrupção é danada, é danada. Pega um líder, o líder quer controlar, porque para controlar o que ele faz, ele tem poder, ele se junta um pouquinho com as forças armadas, a parte militar, e busca líder religioso para massificar rebanhos, pronto. E agora a parte jurídica ali no meio para contornar, para fazer a doutrina da libertação. Se ele errar, ele será salvo. Ou, se ele errar, não é erro.
Teve algumas comunidades no passado que era assim, o líder, se o líder errar, não é erro se a população errar, mas se o líder não erra, porque o erro, confusão é enorme. Como se forma a consciência? Falei da ideia, mas como se forma a consciência? E já falei para vocês, e vou repetir de novo, a consciência é formada por 3 movimentos muito fortes, que é a convolução vital, a convolução emocional, tá? E a convolução da linguagem. A da linguagem é bem complicadinha, tá? Mas a convolução vital é célula, sangue, osso, comida que você bebeu, respiração que você fez. É a convolução vital. Essa mistura de coisa junto. Tudo junto. É o batimento cardíaco, a respiração. Isso é convolução vital, é vida, é a tua idade, é o DNA desenvolvendo, uma célula duplicando, fazendo estômago, fazendo tudo que você é. Isso é convolução vital. E mantendo esse sistema. A consciência vem daí. Sem isso, rompeu. A consciência não vai aparecer. O outro é a convolução, que eu chamo de convolução emocional. Depende dos teus 12 sentidos, visão, audição, propriocepção, interocepção, olfato, gustação, tá? Junto com o quê? A parte emocional, né? Tá com a emoção mais forte, né? Afundada, muito feliz, não feliz, né? Com nojo, com ânsia, tem um monte de emoção, tem um monte de emoção. E essa emoção normalmente muda o teu conector. Calma aí, isso está afetando a tua consciência? Claro que sim. Nessa convolução emocional, que dentro de você tem a interocepção, que você percebe o sentir humano profundo, e a tua propriocepção, a tua posição no espaço, e aí vem a consciência. Você está tendo a mente e a consciência nesse momento se referenciando em cima do que você percebe. Tá bom? E agora vem a convolução das palavras. Calma aí, mas palavras são símbolos, tá? São símbolos e a palavra pode fazer ideias, símbolos, ideias, a semiótica. Notou? Então você voltou na convolução vital e a convolução emocional desde que você saiu do útero materno. Tá lá. Sim, mas com 5 aninhos e tal, a linguagem começou a entrar. Você começou a mudar a consciência em função da linguagem que você começou a repetir, a entender. E eu falei muito para vocês, cada linguagem tem um espaço da casa que ela é mais falada. Depois de adulto, cada linguagem tem um espaço que é mais falada. Quando você vai torcendo para o time de futebol, quando você vai na igreja, quando você vai não sei o quê, tem linguagens diferentes. Parece que a linguagem, a palavra, ela resume um todo daquele local. Quando você tem ideia, normalmente a ideia estão reduzidas em palavras, né? Não é que são as palavras, mas estão reduzidas em palavras. E aí você precisa saber o que a tua ideia vai fazer com você. E eu preciso entender, porque eu tenho que aprender isso, porque eu já fiz muita besteira. Então nós temos que entender como essas ideias estão em você. Primeira coisa, para você entender, a convolução, deixa eu repetir, a convolução da linguagem é a palavra, é a razão, é a lógica, é a ciência com evidência, é o bem-estar, é o laico, é o democrático, é o pertencimento, é o democrático de direito, esse contexto todinho. A ideia de governo, a ideia como que é o teu ambiente, o teu povo, a tua tribo, a tua família, onde você está, a tua comunidade. Tá? Essa ideia todinha, com palavras, convolução da linguagem. E a linguagem é danada, depende da palavra ou sequência de palavra, é uma informação que remete à convolução emocional e convolução vital. Tá? Se eu jogar 5, 6 palavras para você, pode te dar uma pontada, uma dor no estômago. Como é que pode, né? Como é que pode? Porque aquilo envolve uma emoção, aquilo lembra alguma coisa, recruta uma memória ativada, se ativa algumas memórias e te dá uma dor de estômago. Tá? Isso é normal. Tá? É isso que nós somos formados assim, a gente vive assim. Ok, você, uma ideia. A ideia, você é um espírito. Nós estamos fazendo um ânima total, né? Você é um espírito, uma ideia. Não falei qual a ideia, você que está pensando na ideia, tá? Coloca uma ideia que podia existir mil anos atrás também para ficar mais fácil. Você é uma ideia. E agora essa ideia vai aterrissar em um corpo humano. Ok. Primeira pergunta. Esse corpo humano é XX ou XY? É homem ou mulher? Jackson, por que você faz essa diferença se é homem ou mulher?
Porque você precisa saber, porque eu preciso saber que algumas ideias dependem dos hormônios que você tem na idade que esse corpo masculino ou feminino está. Essa ideia tem um sentido ou outro sentido porque ela depende da convolução vital que depende dos hormônios. X, que é o feminino, tem uma flutuação de hormônio intensa. Cara, é intenso. É uma turbulência o tempo todo. E as ideias, elas ficam se flexibilizando o tempo todo. Saber que a tua ideia, esse espírito que você está entrando agora, para essa pessoa mulher perceber, depende se ela tem. Normalmente a diferença de homem e mulher vai estar na puberdade. Tá? Antes da puberdade é muito parecido, a cultura impõe algumas diferenças, mas é muito parecido. Os hormônios não fizeram tanto efeito. Na puberdade, não. Na puberdade, não. Depois da puberdade, a coisa complicou. Tá? Então, nesse momento, essa ideia vai entrar no corpo de um garoto que está começando a aparecer barba, ou de uma menina que está alargando a cintura. É muito diferente. Jackson, você está falando que a consciência sobre uma ideia muda, depende do corpo que ela aterriza? Sim, estou falando isso. A ideia, uma ideia qualquer, muda. A consciência sobre uma ideia muda, depende do corpo que recebe essa ideia. Mais uma coisa. Lembra que eu falei das classes sociais? Eu falo sempre assim, a base, tá? A base, levando. Aqui nós éramos todos juntos, né? De alguma maneira, em alguma sociedade, todos igualitários, mas de repente expandiu, pá! Aqui em cima, nessa classe dos super, super ricos, sei lá, alguém que tem mais de 1 bilhão, tá? Super ricos, a meio, a classe média, e essa classe baixa, bem baixa, que eu falo que quase não tem tempo de viver, né? O tempo é muito escasso para a classe baixa. A classe rica já tem, bem rico, tem bastante tempo. Então nós temos que saber em qual classe nós estamos aterrissando essa ideia. A tua classe é de muito, muito rico, quando você colocou essa ideia na classe de muito rico vai depender, vai ser muito diferente se for de uma classe média, vai ser muito diferente se for de uma classe baixa. Mas é a mesma ideia, não é a mesma consciência. Porque ela está aterrissando num ser que está localizado socialmente diferente. Não é a mesma consciência. Sim, mas eu achei que é tudo igual. Não é igual. A própria frase amar a Deus sobre todas as coisas é diferente das três classes. E dá atitudes práticas diferentes nas três classes. Mas amar a Deus sobre todas as coisas já é uma questão muito religiosa, muito cristã. Eu vou falar de outra frase que vai ficar melhor para você. Eu vou falar da hipocrisia da gratidão. Jackson, a gratidão é uma coisa muito boa, muito importante. A gratidão ajuda a nossa saúde. Nós temos que ser grato todos os dias. Isso faz bem para a pele, faz bem, sabe, dá ânimo. É verdade, é verdade. A gratidão é importante você praticá-la todo dia. A gratidão é um efeito, é um sentimento fortíssimo que tem nos seres vivos, praticamente em todos os seres vivos, especulação minha, tá? Em todos os seres vivos tem a gratidão. Em certo momento, existe uma gratidão natural. E essa gratidão que vem dessa complexidade de ecossistema inteiro, essa gratidão vai e reverte no bem do ecossistema inteiro. E eu, por ser grato, nessa colheita que eu tive esse ano, que se eu sou um fazendeiro e tal, eu vou aumentar minha margem ciliar do rio. O rio está uma margem muito pequena, eu coloco agora 50 metros de mata nativa, porque eu sou grato. Essa gratidão não está existindo mais. Porque a gratidão agora é a hipocrisia da gratidão. Se eu estou super rico, sabe o que eu vou fazer com o meu momento de gratidão? Eu vou comprar uma ONG para não pagar impostos. E vou doar através de ONG e não vou pagar impostos. Então você vê a gratidão para o super rico pode ser uma coisa muito diferente. Ele não vai ajudar a ecologia, ele não vai ajudar o ecossistema a se restabelecer como gratidão ao planeta, como gratidão a, sei lá, Mãe Terra. Mãe Terra também é um meio religioso. Eu acho que eu acho que é Pachamama. Mas sabe, essa gratidão que eu dou pela vida, pelos seres vivos que me envolvem. Não, o super rico, ele pode, se você é um super rico e está com essa ideia no super rico, saca?
A gratidão é você ajudar a ecologia onde você está inserido. Se você está em Manhattan, ali não tem nenhum ser vivo diferente do humano. Tem insetos, barata, alguma coisa. Mas, meu, se você estivesse numa ecologia com mata, com rios e, sabe, com seres vivos da floresta, ao você sentir gratidão, você vai ajudar os seres vivos da floresta. E você estaria junto. Isso é gratidão real, não é hipocrisia da gratidão. Ajudei os pobres através da ONG que eu comprei e não pago mais os impostos que esse governo só quer roubar. Notou? Isso é hipocrisia da gratidão. Porque eu vou defender a minha lucratividade incondicional e vou fazer aquilo que a sociedade valoriza. Olha, legal, tá bacana. Mas, meu, o que está acontecendo? Que gratidão é essa? Da classe alta essa, tá? E essa gratidão da classe alta impõe numa gratidão da classe média, classe alta é que compra tempo de vida, tá? Classe média é o que vende tempo de vida. A classe média, ela, sendo a gratidão, ela vai agradecer até pelo emprego que ela tem, que ela está ganhando um dinheirinho dela na classe média. Mas ela tem induzido na classe média, dentro da cabeça dela, que o Estado não presta, que o Estado é corrupto, que o governo é corrupto. Por quê? Porque quem está na classe alta quer privatizar o Estado. Quer falar que o Estado é corrupto, porque o Estado sendo mais fraco, mínimo, eu posso privatizar o que dá lucro nesse Estado. E privatizo. E ganho. Depois compro mais uma ONG para fazer caridade. Hipocrisia da gratidão. E mais, eu tenho 1 bilhão, já está aplicado no mercado de ação. Eu ganho com a guerra lá de Gaza, eu ganho com a guerra da Ucrânia, eu ganho quando o petróleo sobe, quando o petróleo baixa, eu ganho porque eu estou no mercado de ação, eu sou grato. Notou a hipocrisia da gratidão? Não é uma gratidão para o bem, para o sistema complexo que te gerou, que te possibilitou a própria consciência pessoal. Não. É uma gratidão fake, hipócrita. E os da classe média agradecendo que recebeu emprego dessa classe alta e atacando o Estado. E o da classe baixa, que é engraçado isso. A gratidão na classe baixa tem a ver a fazer alguma coisa que o líder religioso pediu, inclusive até o voto. E aí nós temos uma manipulação total com gratidão. Sabe, a gratidão não é com dinheiro que você vai fazer a gratidão. A gratidão é corpo, a gratidão é você ajustar o ecossistema em volta de você. É fazer o bem para outros seres vivos. Não só você, outros seres vivos. Você é grato. Você é grato. Você não é hipócrita. Você é grato. Então, vamos sair dessa coisa, dessa gratidão hipócrita. Tá? Liberdade de expressão. Se você tem uma ideia, poxa, está faltando 2 minutinhos, vou dar uma acelerada. Liberdade de expressão é fundamental. Para você, para mim, tá? Entenda uma coisa. Quando você vai entrar num ambiente, um ambiente de alguém, eu errei muito nisso, tá? Eu errei muito nisso. Você vai entrar num ambiente, você sabe quem é o dono daquele ambiente. Você sabe de quem é aquele ovo dourado, eu chamo de ovo dourado. Aquele ambiente, quem lucra mais naquele ambiente. Você deve respeitar aquele ambiente e saber o que você vai usar de técnicas para você ter liberdade de movimento dentro desse ambiente. Tá? Esse movimento é um movimento de ideias e movimento corporal e de roupa. Às vezes você vai num ambiente, esse ambiente pode acusar você, porque você é gay, ou porque você é mulher, ou porque você é jovem, ou porque você é adulto, não interessa, mas daí você vai colocar um brinco, ou uma tatuagem, ou algo, para aquilo bancar você naquele ambiente, você ter liberdade já restrita, mas você se sente livre, porque você já colocou um amuleto, uma roupa, uma camisa, um sapato, um tênis, para você se garantir que com aquele tênis você já se regula. Olha, eu tenho essa liberdade nesse ambiente. Então você tem a liberdade de expressão pisando nesse tênis, nesse anel, nesse relógio, nesse brinco, nesse batom, nessa cílio postiço, sei lá, o que pode ser colocado no ambiente. E aí você tem aquela oportunidade de se expressar dentro do ovo dourado do outro, tá? Porque isso é importante. E você diferencia o que é ovo dourado do outro e óvulo de oportunidade. Por quê? Muitas vezes, você vai tentar fazer algum negócio com o coach da vida e ele está falando para você, faz isso, faz aquilo. Sim, mas ele já fez esse negócio, ele já ganha muito dinheiro com isso.
Ele é como se fosse um esperma que entrou dentro de um óvulo e fez um ovo. Se você imitar tudo que o espermatozoide fez para entrar dentro, que já entrou dentro de um óvulo e fez um ovo, você nunca vai entrar nesse ovo porque está blindado. Esse ovo, que é o ovo dourado desse indivíduo que fez esse negócio, está ganhando justamente você seguindo ele, comprando os livros dele. Ah, esse negócio pode ser religioso, tá? Religião é um ovo dourado dos donos da religião. Você entende? O ovo dourado do dono da religião faz com que ele fique rico. E quem segue, deixa ele rico. Deixa ele rico. Ok, vamos passar para... poxa vida, eu vou falar agora vou gastar esse 1 minuto para falar do guru que eu fui num lançamento de livro. No lançamento de livro tinha um guru falando de alguma coisa. E normalmente eu contraponho nos temas que eu acho que é mentira, eu contraponho. E não respeitei esse ovo dourado, era o espaço dele, esse guru mandava nesse espaço. E, de certa maneira, ele falou uma coisa, eu contrapus e tal, blá, 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 mas ele falou da gratidão, uma coisa tão grata e tal, e a elevação espiritual, e falou de indianos, né, na Índia, onde ele foi, e como lá, naquela fala, que ele falava naqueles termos, que envolve a yoga, que envolve todos os termos de yoga, um pouco de budismo, né, nessa parte, mas envolvendo mais a yoga, tá? Ele falou todos esses termos, mas ele falou o seguinte: as pessoas altamente espiritualizadas, uma gratidão plena e completa, e esgoto aberto do lado da casa. Entende o que é isso? Isso quer dizer que o líder daquela comunidade já controlou essa população em votar em quem? E não vai mudar a realidade dessa população. E esse líder, no caso religioso, coloca nessa pessoa a sensação de espiritualidade máxima, onde está dentro de uma vida desumana. Não vai passar de 70 anos de idade, não vai conseguir com esgoto aberto do lado da casa. Você anotou? Isso não é gratidão, isso é logração. Essa consciência desse eu ali é logração de um líder religioso falando de gratidão e amor depois da morte, depois da morte, depois da morte. Vote nesse, vote nesse, vote nesse. E a realidade tua não muda. E dos teus descendentes também não. Você fica um monte de seguidores. A consciência pessoal envolve você abrir-se por você mesmo, por você mesma. Refletindo por você, onde você está bem. Independente das crenças que você tenha. Mas você não segue mais, você é. Você é o teu caminho, você é a tua verdade, você é a tua vida, você deixou de ser seguidor, você deixou de ser seguidora, você tem a consciência pessoal. E pessoal, é isso que eu queria deixar com vocês essa semana. Até a próxima quarta-feira.